Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar uma grande história na nutrição. Falo dela, a nutricionista Nayara Almeida, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o podcast de Governador Valadares. Nayara, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder ter você aqui e eternizar sua maravilhosa história de vida. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Isso. Seja muito bem-vinda. Imagina, Luiz, eu que agradeço aí o convite e vamos lá, né? Vamos começar. Nayara, eu costumo dizer que desde quando eu era pequeno, na época da infância, isso no início dos anos 2000, eu sempre fui um menino muito ligado aos veículos de comunicação. E eu me recordo que isso lá em 2005, 2006, ou até mesmo um pouquinho antes, mesmo muito vidrado com os veículos de comunicação, eu não me lembro de ver nos programas de televisão, nos programas de rádio, de ouvir nos programas de rádio, de ler nos jornais impressos, o assunto saúde mental ser debatido. Sim. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação à saúde mental. Feito esse extenso preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024 e como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Eu falo que a pandemia foi um episódio que ninguém esperava, né? Mas acredite, eu acho que tudo que vem para devastar vem também para somar e melhorar. Então, eu acredito que existem duas fases da minha vida: é o pós-pandemia e o antes, né? Ou seja, antes e pós. E eu tive, assim, excelentes resultados. A minha profissão foi pós-pandemia. Porque as pessoas passaram a valorizar mais a área nutricional. Sim. Depois desse Exato. caos, né? As pessoas passaram a tentar mais, a perceber mais qual é o cuidado alimentar que ele precisa ter para trazer mais saúde mental, olhar com mais leveza os problemas, né? Parar para pensar, será que eu vou comer algo que vai me nutrir ou vai só matar a fome? Então, para mim, em específico, me ajudou muito essa questão de consciência da população, né? Como que eu vou usar da nutrição para que eu possa ter uma longevidade, uma saúde melhor. Então, eu agradeço aí a pandemia. Como é que era a Nayara nos tempos de Colégio São Francisco? Sempre fui muito estudiosa, viu, Luiz? Sempre gostei muito de estudar. Estudar mesmo, eu me lembro que eu era uma aluna muito competitiva. Eu não aceitava 9,5, 9,7. Eu sempre sentei na frente e se a minha companheira do lado tirasse 1/10, 2 a mais que eu chegava em casa irritada, chorando, e por que eu não conseguia. Então, esse lado meu, assim, de me cobrar muito, sempre foi muito forte. Eu costumo dizer que o tempo de escola, é claro que existem exceções, mas normalmente o tempo de escola ele é o mais nostálgico na vida de todos nós. Porque no tempo de escola, né, ou seja, na infância, nós não tínhamos as responsabilidades da chamada vida Verdade. adulta. Era só estudar, né? Exatamente. A nossa única preocupação, podemos dizer assim, era passar de ano, era não ficar de recuperação no final de ano, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao Colégio São Francisco, vem na sua cabeça na hora. Grande lembrança? Acredito que a vivência ali dá muita saudade das pessoas, Sim. sabe? Da cantineira, dos professores, eu tenho muita saudade. Eu me lembro ali daquele momento do recreio, todo mundo ali conversando, e os assuntos eram só mesmo sobre as aulas e tudo, mas consegui criar vínculos para a vida, assim, de encontrar na rua e bater o olho e lembrar, estudei com ela. Essa lembrança, assim, daquele tempo. Como você falou, era só estudar, não tinha que trabalhar e estudar, era só estudo. Então, que saudade. Uma vida que não tinha tantas preocupações, né? Dá muita Hoje, saudade. você, enquanto nutricionista, marca vidas. Mas nós sabemos que, tanto no tempo de escola e no tempo de faculdade, mas você tentando principalmente ao período escolar,
vários professores marcaram a nossa história. Na vida da Nayara Almeida, hoje nutricionista, que marca a vida de outras histórias. Mas na sua história, qual foi o professor ou professora mais marcante na vida da Nayara Almeida? Sem dúvida nenhuma, eu quero que ele me escute aqui, é o professor Daniel Urius, né? É um nutricionista maravilhoso, da área do esporte, né? Nutricionista esportivo de Ipatinga, trabalhou no clube do Ipatinga, inclusive, deu aula para mim na faculdade, nós nos tornamos grandes amigos. Na época de faculdade, eu gerenciava uma clínica médica e ele foi para lá trabalhar, que eu levei ele, quis que ele fizesse parte da equipe ali dos profissionais. E formei com ele na faculdade e hoje nós somos grandes amigos, parceiros. Então, sou muito grata ao Daniel, porque me ajudou muito e marcou. Fez, assim, grande diferença na minha vida profissional. A nutrição que te escolheu? Sim. Ou você que escolheu a nutrição para sua vida? A nutrição me escolheu, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu se fosse assim, depender de mim, o que eu escolheria? Eu escolheria a medicina, que sempre foi assim um desejo, um objeto de desejo. Sim. Mas a nutrição me escolheu. E que bom que me escolheu. Porque realmente eu não me vejo hoje pregando saúde sem falar de nutrição. Né? A medicina, se eu tivesse optado por ela, acredito que eu não estaria frustrada, porque eu já sei que eu partiria para a área de nutrologia. Sim. Porque a medicina hoje, se estiver pensando só em tratar a doença, ela já está atrasada, né? A gente está evoluindo tanto a ponto de pensar em como que a alimentação pode retardar doenças, prevenir doenças. Exato. E deixar até doenças algumas inexistentes. Então, é nutrir para viver e não tratar para não morrer, né? Então, a diferença para mim da medicina e nutrição é essa. Uma foca muito na morte, a outra só na vida. Então, a nutrição me escolheu e que bom, agradeço a ela por isso. Para você poder ser nutricionista, você precisou passar pelo curso de nutrição em uma universidade. Sim. Qual que é o grande legado que você carrega consigo até hoje, carregará para sempre, em relação a tudo que você viveu e aprendeu dentro do curso de nutrição na faculdade, que estará para sempre com você em todos os atendimentos? Ô, Luiz, eu não tenho, eu vou falar de uma forma muito assim franca, um legado da faculdade, você acredita? Porque eu acredito que a faculdade em si, ela não forma profissional bom em nada. Não ensina gerir nada, não ensina você ser um empreendedor. E até o nível técnico hoje das universidades, eu acho que deixa muito a desejar. Eu acho que hoje, depois que eu formei, eu já fiz tantos cursos intensos e curtos, mas que me ajudaram muito mais do que meus 5 anos de faculdade. Então, eu tenho um certo ressentimento com faculdade, com universidade. Que eu acho que o Brasil hoje, ele tinha que repensar em tudo, na grade curricular, na didática, em como ajudar esse profissional a sair de lá realmente pronto para executar. E hoje, quem estiver ali, naqueles anos todos, se não buscar fora, ele sai de lá impróprio para começar uma carreira, impróprio, inseguro. Então, eu tenho mais mágoa do que um legado, sabe? Sim. Mas, assim, eu já tive essa percepção nos primeiros anos de faculdade. Então, assim, eu tenho que buscar recurso. Eu não quero isso que, para mim, está muito raso. Muita coisa que começava a ensinar e falar ali, eu já estava com um certo entendimento, conhecimento. Então, por isso que eu já formei a nutrição já graduada em algo. Comecei a fazer duplicação. Vou me pós-graduar enquanto eu ainda estou na graduação. Então, foi o melhor caminho e eu aconselho todo mundo a fazer isso. Buscar mais, estudar mais artigo, procurar cursos com outros profissionais, que já tem aí muitos profissionais excelentes dando cursos aí que dão segurança. Exemplo, exames laboratoriais. Eu acho que todo profissional de saúde hoje tem que sair da formação sabendo o que são os exames alterados, o que significa interpretar, e faculdade não ensina isso. Bioquímica, faculdade não ensina isso. Você pega um paciente diabético. Por que ele está diabético? Os exames mostraram lá.
Tem que saber ler, interpretar e saber a bioquímica por trás. Né? Qual que é a deficiência, em qual órgão? A bioquímica dentro de faculdade ela é muito rasa. Então, por isso que eu falo que tem que buscar sempre mais fora, sabe? Para a gente ter segurança, o paciente saber assim, eu estou sendo cuidado porque está sabendo o que está fazendo, né? Então, é diferente. Então, a minha resposta é, eu tenho mais mágoa do que legado de faculdade. Como você mesmo disse no início do nosso bate-papo a respeito de como a pandemia também ajudou a evidenciar e reforçar o poder que vocês, nutricionistas, possuem na vida de milhares de pessoas, a respeito dessa temática, qual que é o maior desafio de uma nutricionista em pleno 2025? Não ser mais prescritor de dieta. Nutricionista hoje que só pensa em prescrever dieta, ele está fora do mercado. Né? O paciente hoje, as pessoas, a população, ela não precisa mais de ninguém ditando o que comer de manhã, de tarde, de noite. Exceto o atleta que já está ali com a consciência, de nível de consciência exorbitante, ele já está disposto a você ditar para ele o que come de manhã, de tarde, à noite, em qual Sim. quantidade, né? Mas fora isso, o profissional hoje de nutrição, ele tem que entender que ele é a base de qualquer cidadão hoje. A alimentação hoje, ela é tudo. Ela é tudo. Então, o profissional precisa trabalhar níveis de consciência no paciente o tempo inteiro. Né? Trazendo para ele a consciência, informando, alfabetizando ele na questão da prática alimentar e entendendo realmente de fisiologia, bioquímica, metabolismo, para que esse paciente possa ter segurança nas diretrizes que ele vai formar, nos protocolos que ele vai fazer, nos nutrientes que ele vai resolver suplementar, nas medicações, né, também naturais que ele vai poder indicar. Então, ele tem que ter segurança, muita segurança nessa parte fisiológica, não só prescrevendo alimentos, né? Porque hoje a maioria das pessoas, eu acho que entende que comer uma maçã é melhor que comer brigadeiro, né? Sim. Só que o que é difícil hoje? A parte de conscientização para mudar comportamento. Então, o profissional hoje ele tem que saber formar esse paciente, mudar comportamento, que é mente, né? Exatamente. Então, a neuropsiquiatria hoje nutricional, ela é muito forte. Não é só pegar um papel, imprimir e falar, então, sua alimentação a partir de hoje é SSS. Esse seria muito fácil. A gente não consegue mais, né, trabalhar só assim. Então, o profissional da nutrição hoje, ele está com um ouro muito grande na mão. Mas tem que aprender a confiar mais em si, que eu acho que são poucos profissionais que têm essa confiança, porque eu falei que faculdade não forma esse profissional. Ele não sai Sim. dali pronto. Ele tem que buscar conhecimento fora. E dá tempo, viu? Todo mundo aí que tem o curso de nutrição, que quer exercer, quer executar, quer se diferenciar no mercado, dá muito tempo. A gente está num auge aí grandiosíssimo dessa área. E até pegando um gancho no que você acabou de falar. A nutrição cresceu demais, principalmente após o período pandêmico. E hoje a gente pode utilizar Vale do Aço e Ipatinga como exemplo, ou como estamos em Valadares, também podemos usar a cidade de Valadares como exemplo em relação à grande quantidade de profissionais existentes aqui em Governador Valadares que são nutricionistas. Sim. E como você mesmo disse, quando você respondeu acerca do que você viu, ou melhor dizendo, deixou de ver na faculdade e teve que ver após o seu período de graduação, existe uma concorrência muito grande nesse mercado atualmente. O que a Nayara Almeida faz para poder estabelecer uma relação de fidelização para com o paciente que chega até o seu espaço? Eu acredito muito que o que vai diferenciar hoje um profissional bom, né, excelente, que faz um trabalho diferenciado, não é nem técnico, viu? As pessoas não fidelizam a gente pelo conhecimento técnico, mas é pelo lado humano mesmo. Sim. Né? É o acolhimento, é você querer o bem da pessoa. Antes de qualquer coisa, querer o bem, você quer evoluir ela. Seja
remissão de alguma patologia, alguma doença, ou seja, evolução de alguma performance que ela deseja. Física, estética, mental, emocional, efetiva, seja lá qual for o propósito dela. Sim. O principal hoje é ele ver, identificar e sentir que você quer o bem dele. Você não quer o dinheiro dele, você quer o bem dele. Feito isso, o resto tudo é consequência. Ele não vai querer te deixar nunca mais. Porque ele está entendendo que você ali, para ele, é uma vida, né? Não é só mais um para te fazer uma renda, né? É uma vida. Então, acho que isso é fundamental. É um grande diferencial. Você, como um profissional da nutrição, sabe muito mais do que eu que, infelizmente, vivemos a era das dietas mirabolantes voltadas para emagrecimento. E nós sabemos, e você pode concordar ou discordar de mim, obviamente, fique mais do que à vontade, que quando uma pessoa busca o emagrecimento, normalmente ali tem o sonho de poder emagrecer, de ter uma melhor vida em relação à questão estética, mas principalmente em relação à questão da saúde mesmo. Isso, mais Qual importante. que é o grande erro, além dessa questão dessas dietas que aparecem todos os dias na internet, Instagram, YouTube, enfim, mas qual que é o grande erro na sua visão, por aquilo que você já deve ter ouvido, por aquilo que você vê todos os dias, por aquilo que você acaba tendo conhecimento, chegando no seu espaço, enfim. Qual que é o grande erro que as pessoas cometem hoje quando buscam o emagrecimento? É comer menos. As pessoas, elas colocaram na mente que para emagrecer eu preciso restringir demais. E aí eu vejo muita gente, inclusive em rede social, né, passando a ilusão, assim, trem dieta. Aí a pessoa já mostra o quê? Um baldão de salada lá, com 200 e não sei quantas fibras, comendo aquela salada, e aí já vem um gatilho mental, fulano está de dieta. E aí aquilo me dá uma revolta muito grande, porque dieta não é restrição alimentar, não é comer menos. Muito pelo contrário, essa pessoa que está com esse baldão de dieta, de salada, achando que está fazendo dieta, está deixando o corpo cada dia mais desnutrido, fraco, sem energia, e não vai durar muito tempo. Vai entrar no efeito sanfona, porque ninguém vive de salada. Falar que eu amo salada, eu não amo salada. Eu como salada para bater as minhas necessidades nutricionais do dia, que é fibras, e eu preciso de muito pouco. Então, eu não preciso de um balde de salada. Sim. Aí eu vejo as pessoas comendo um baldão de salada com 5 fatias de frango. Né? Eu falo, gente, por que isso? Né? Vamos trocar. A densidade nutricional de proteína é muito mais importante para o paciente do que fibra. E fibra demais empaixa da dilatação abdominal, a pessoa fica totalmente empachada, prejudica o intestino. E o contrário, né? A pessoa que consome mais proteínas distribuídas no dia, fica com mais força para treinar, mais disposição, dorme melhor, acorda melhor. Então, não é diminuir comida, é comer melhor, é comer certo. Né? Então, isso ainda, para mim, é um grande desafio, né? Fazer as pessoas entenderem isso. E as blogueiras, as pessoas de mídia, atrizes famosas são nossos, assim, grande problema, né? Porque fazem cirurgias estéticas, tomam canetinhas emagrecedoras, mas na hora que quer falar de dieta, fala que está comendo um baldão lá de salada com 5 fatias de frango, e todo mundo acredita e acha que para emagrecer tem que fazer isso. Então, não é isso. É isso que hoje os profissionais precisam ajudar, né? O grande mito, o grande erro ao falar em emagrecimento é achar que tem que comer pouco. E muito pelo contrário. Exatamente. E pensando em comer muito e, obviamente, não comer pouco, vem na minha cabeça diretamente a questão da busca pelo aumento de massa muscular. Uhum. Na sua visão como profissional da nutrição, é mais difícil emagrecer, pensando na questão da alimentação, Sim. é mais difícil buscar o emagrecimento ou é mais difícil, pensando na alimentação, ganhar massa muscular? Construir músculo, sem dúvida, é muito mais difícil. Uma pessoa consegue emagrecer em 30 dias, 5, 6 quilos, mas uma pessoa não consegue ganhar 5, 6 quilos de massa muscular em um mês. Então, sem dúvida nenhuma,
construir a massa muscular, músculo, o nome já fala, construção, é construído, exige mais esforço, mais dedicação, mais tempo, e 3 pilares fundamentais, que é peso resistido, uma alimentação muito certa, muito regular, principalmente nas quantidades proteicas e carbóficas, né, que são os carboidratos, e dormir. Precisa dormir muito bem, que é durante a noite que os hormônios, eles produzem, né, então são 3 pilares fundamentais e paciência. E paciência. Construção de massa muscular exige tempo e paciência. Agora, emagrecimento não. Emagrecimento o processo de lipólise é muito mais rápido. O corpo responde muito mais, né? Então, é isso. Já ouvi de muitos profissionais, e obviamente por ser você e uma profissional tão renomada como tu és, também quero ouvir da sua boca sobre o seguinte aspecto. Muitos praticantes de musculação, isso vale para homem e mulher, mas acho que é mais para o público masculino. Sim. E que na maioria das vezes até não possuem ali um acompanhamento de um nutricionista. Mas quando pensam no tão sonhado objetivo que é o ganho de massa muscular, pensando na alimentação, optam pela alimentação muito calórica. Uhum. Optam por um tipo de dieta muito avantajada em relação à questão de muitas calorias. E isso envolve inúmeros alimentos que, pensando na saúde, não vão fornecer, talvez não vai fornecer aquilo que esse praticante busca. Qual que é a sua visão em relação a esse dilema que muitas pessoas têm e optam por esse caminho de alimentos muito calóricos e às vezes deixam de lado os alimentos limpos, podemos dizer assim, na busca pelo ganho de massa muscular? A gente precisa entender muito que tudo tem 2 vieses, né? Sim. Preciso entender o perfil desse atleta, qual é a atividade desse atleta, se é um praticante de musculação que pensa só no ganho de massa muscular, ele está pensando em quê? Em só estética? É palco? É competição? Porque saúde é uma coisa, estética é outra. Então, sacrificar a estética às custas de uma boa saúde nunca vai ser a melhor opção. E o profissional, ele já tem que se posicionar, né? Exato. Já tem que se posicionar para entrar ali em acordo com o seu paciente. Por quê? Os atletas hoje de fisiculturismo, por exemplo, e outros segmentos semelhantes, eles pensam sim em fazer superávit calórico, mas subir sujo, Claro. né? Só pega músculo, mas junto com o músculo adquire também capa de gordura em cima desse músculo. A gente fala que o físico fica embaçado. Exato. Não consegue ver definição muscular. A gente consegue ver um volume, mas sem definição. Por quê? Já sabe que a alimentação não está limpa. Está em superávit, está com bastante densidade nutricional, mas à base de alimentos com muito sódio, embutidos, frituras, gorduras. Então, consegue construção de massa muscular, mas junto ganha gordura em cima desse músculo. Então, vai ter que ver muito bem o que o paciente quer, né? Você quer o quê? Qual nível de estética? Para você, o mais importante é definir ou é volumizar? Então, feito esse acordo, dá para fazer aí a dieta do jeito que ele quiser, né? Mas lembrando também que se for custar a saúde, não é a melhor opção, né? Se for para deixar o colesterol mais alto, a glicemia mais alta, então vale, né, ficar com a estética do jeito que ele quer na cabeça, mas às custas de parâmetros bioquímicos, marcadores inflamatórios. Então, tudo isso tem que ser combinado, conversado, explicado antes. Quando a suplementação é necessária na vida de um paciente? Hoje em dia, 100% é necessário. Eu vou falar por quê. Não era para ser. Se a gente tivesse um solo perfeito, se os alimentos já saíssem da terra com todos os níveis nutricionais no qual Deus criou para estar, né? A cenoura com a quantidade lá de vitamina E, Sim. o tomate com a quantidade de licopeno, o boi lá sem remédio, sem agrotóxico, a quantidade de proteína naquela carne. Como a gente sabe que hoje está tudo, né? Tudo desnutrido. Sim. Pobre, desnutrido. Brasil, então, a gente é autossuficiente, produzimos tudo,
mas é tanta indústria, tanto agrotóxico, que a gente já sai do alimento ali sem nada nutricional. Então, eu diria que todos nós hoje precisamos suplementar, porque o alimento que a gente consome não nos dá mais as necessidades de nutrientes importantes para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. Então, a gente suplementa para justamente bater essa necessidade diária. Quando eu falo de suplementar, é suplementar a nutrição, tá? Proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, cálcio, zinco, ferro, selênio, magnésio, vitamina B12, vitamina D. A gente não está falando aqui de ergogênicos para os praticantes de musculação, né? Que são a testosterona e derivada da testosterona, né? Mas que não sou contra, inclusive os estéticos também que querem melhorar, eu acho que tudo na dosagem correta, junto com o profissional médico, dosando ali, tem resultados incríveis. Mas suplementar é para todo mundo, da criança ao idoso, sem dúvida nenhuma. A Nayara Almeida, além de nutricionista, também é empresária na área da nutrição. É mais difícil prescrever dieta ou empreender na área da nutrição? Sem dúvida nenhuma, empreender. Por isso que eu falei que faculdade não ensina nada disso. Sim. Então, hoje é fácil ser um profissional nutricionista, um médico, mas o difícil é empreender. E o médico hoje, o nutricionista, o educador físico que não aprender a empreender, ele vai ter que ser funcionário de alguém, né? Sim. Trabalhar para alguém. Ou vender horas, que é trabalhar vendendo horas, atendendo, sem 13º, sem férias, sem ter direito a ficar doente, porque se ficar doente não atende e também não tem faturamento. Então, o empreendedorismo no Brasil, infelizmente, ele é pouco ensinado nas escolas, que eu acho que tinha que começar desde o pré. Para a pessoa já sair formado em alguma coisa e também já aprender a gerir, né? Porque essa parte de gestão, ela é bem complexa, não é fácil. Qual que é o futuro da nutrição no Brasil? Olha, eu espero que ela tenha uma valorização, né, nacional e mundial, né? No mundo lá fora até já está muito maior, né? Inclusive, vai ter uma feira agora em maio em Barcelona, de nutracêuticos, né? E como que a ciência da nutrição está avançando muito. E no mundo já está, né, explodindo. Agora, no Brasil, tudo é mais lento. Mas eu acredito, sim, que ela venha a ter essa notoriedade, que já está tendo, né? Hoje, médico, ele já entende que ele precisa de um nutricionista junto com ele. O paciente dele só vai evoluir se tiver um nutri junto. A alimentação, ela sempre foi a base, mas hoje está mais nítido. E eu acredito que daqui para frente esse exponencial só cresça, né? Com certeza. É o que eu desejo. Você tem uma situação muito interessante na sua vida, que é a questão das transições, de mudanças. Uhum. Você formou em Ipatinga, foi para Belo Horizonte e agora se encontra em Governador Valadares, sempre, claro, com os 2 pés fincados na nutrição. Isso. Como é que tem sido isso? Porque é interessante, né, notar que todo esse movimento aconteceu e vem acontecendo de forma recente, né, nos últimos 4, 5 anos da sua vida. Como é que você administra tudo isso? Foi recente esse giro todo, né? Como é que eu posso dizer? Idas e voltas. Como diria a música. Essa evolução, né, do percurso em pouco tempo. Eu acho que o meio que a gente vive vai nos abrindo mais oportunidades, ideias, e nada vem de graça, né, gente? Se não tiver muito foco, muito esforço, muita dedicação, a gente não sai do lugar. Então, eu já formei, já sabendo ali que Ipatinga seria pouco para me dar em sentido de vivência de clínica, então eu quis muito vivenciar o que os melhores médicos estavam executando na área da nutrição e fui para BH aprender. Fui aprender, fiquei lá na Clínica Penchel com o Dr. Lucas Penchel, fiz todos os testes e cursos e passei e entrei. Quando eu entrei para a equipe dele, que eu era uma das nutricionistas do time, né? Inclusive eu que fiz os pós-consulta dele,
Então, éramos 6 na equipe, para 6 médicos, mas eu fiquei com ele, que era o Sim. dono da clínica. Então, para mim, foi, assim, sensacional. E aí, peguei uma bagagem muito grande da área clínica. Depois, fui para uma clínica especializada em diabetes, entender mais de doenças mesmo, né? E em pouco tempo, entendi que eu não queria, de maneira nenhuma, remediar, tratar a doença. Ah, é um diabético, então deixa eu controlar o carboidrato dele aqui, porque ele é diabético. Eu sempre pensava assim, mas por que ele está diabético? Ele não precisa estar. Ele tem que redimir esse diabetes e nem cogitar a hipótese de voltar a ter. Então, Claro. esse não é o ambiente que eu quero ficar. Não está me fazendo bem. Aí já pensei em vir para a nutrição mais integrativa, quero olhar o paciente como um todo, né, pensando em todas as vias metabólicas, como que eu vou prevenir doença, como que eu vou tratar esse paciente, como eu vou conscientizar dele. Fiz pós-graduação em nutrição integrativa e abri o meu consultório em Ipatinga. Em pouco tempo, fazendo contatos e querendo estar com médicos que tenham essa mentalidade, estou agora em Valadares, né, com a clínica para essa linha, nutrição médica integrativa. Então, hoje a gente tem na clínica lá uma equipe grande de médicos que já estão tratando os pacientes com nutrição médica integrativa. Então, um exemplo, tem um paciente hipertenso, ele usa Savastantina para diminuir colesterol. A nutrição hoje já entende que se um paciente usa a astantina, ele depleta a vitamina Q10, enzima Q10. Então, eu não produzo colesterol com o uso do medicamento, mas eu também não produzo enzima Q10, que é fundamental para dar energia. Então, esse paciente precisa ter colesterol baixo, mas também ele merece não ter disposição, não ter energia, não conseguir brincar com o neto, não conseguir ir para academia. Então, aonde que entra a nutrição aí? Suplementando. Então, eu trabalho hoje com a suplementação injetável, que é rápido, né? O efeito é rápido, não preciso passar por um trato gastrointestinal, né? Exato. E não absorver. E aí, a gente está fazendo esse trabalho aqui em Valadares, que é novo, né? Poucas clínicas trabalham. E já estou, assim, amando. O público também já está tendo resultado incrível. Os médicos estão surpresos com o resultado dos protocolos. E espero estar aqui mais vezes para falar desse Claro. assunto. Com certeza. O que te move na nutrição? Gerar saúde, gerar vida, gerar qualidade de vida. Isso me move muito. Todos os dias eu vejo relatos lá. Pessoas deprimidas, pessoas que chegam sem esperança, já assim, anos de remédios antidepressivos. Com o tratamento, pensando na nutrição integrativa, a gente consegue redimir e ver resultado em pouco tempo de uma pessoa sorridente, feliz, contente com a vida, médico fazendo desmame de medicamento químico, e outro já até retirou, e a pessoa já consegue dar qualidade de vida, né? Ele já consegue conseguir qualidade de vida. Então, para mim, esse é o meu propósito. Eu nunca pensei que a nutrição pudesse me dar essa satisfação tão grande. Por isso que eu disse que nutrição me escolheu. Porque eu teria escolhido medicina, mas estaria frustrada cuidando só de doença. Então, hoje eu consegui unir uma coisa com outra, né? Usar a medicação como uso emergencial, mas dar para ela futuro de que a medicação que ela usa hoje é momentânea, não precisa ser eterna. Mas que para isso ela precisa dar uma recarga nutricional potente. O que te move enquanto empreendedora na área da nutrição? Ajudar os profissionais a serem livres. Então, eu tenho 2 compromissos comigo. É ajudar o paciente a ser liberto de medicamentos e ter qualidade de vida através da nutrição. E ajudar os profissionais médicos e não médicos a serem livres. Livres em sentido de tempo, Claro. financeiro, porque eu vejo hoje os médicos muito refém de plantão, refém de ter que ter 3, 4, 5 trabalhos para dar conta ali de manter o estilo de vida dele. E se ele hoje entender que o futuro da nutrição aqui no país já está evoluindo assim como já evoluiu lá fora,
ele vai conseguir fazer da profissão dele algo que resolve vidas, trabalhar menos e ter tempo livre para a família dele. Então, enquanto é empreendedora, é isso que eu estou almejando hoje. E graças a Deus a gente já está aí com vários, não médicos livres, mas no caminho, porque está muito recente, né? Mas já tem um médico que eu já consegui tirar ele de plantão, já está comigo na clínica lá 2, 3 dias atendendo, né? E ganhando mais do que antes e mais feliz, porque aumentou a qualidade de vida dele, né? Mais tempo para a esposa, para os filhos, consegue viajar mais. Então, esse é meu propósito daqui para frente. Muitas pessoas cometem o erro de acharem que o simples fato de praticarem atividade física, independentemente de qual seja, vai emagrecer e, ao mesmo tempo, esquecem ou não dão a devida atenção para a alimentação? Existe pessoas que acham que é só atividade física que emagrece. E é um erro grotesco, né? 70% hoje do resultado do emagrecimento é alimentar. 30% é atividade física. Então, você pode ser sedentário que você consegue emagrecer só comendo bem. Agora, só praticando atividade física sem alimentação, você não consegue emagrecer. É simples assim. Então, fiquei lá na academia 3 horas direto. Um sacrifício absurdo. Parabéns. Mas se você chegou em casa e já passou no lanche, na Coca-Cola, no hambúrguer, tudo que você fez lá foi por água abaixo. Então, é possível até a pessoa engordar mais praticando atividade física do que ficando em casa sedentário. Qual que é a importância? E aí, essa indagação ela é de suma importância até mesmo pelo cenário no qual todos nós estamos envolvidos. Você também, por ter vivido em Patinga, Belo Horizonte, e hoje você se encontra em uma das cidades mais quentes do Brasil. Sim. Logo, quando eu penso num alto calor, me vem na cabeça a questão da hidratação, que nós sabemos, você como profissional muito mais do que eu, da nutrição, nós sabemos que muitas pessoas deixam a desejar e muito na questão da hidratação. Qual que é a importância para a saúde humana da hidratação? A hidratação hoje ela é tudo. Todas as reações químicas, fisiológicas, elas acontecem meio aquoso. Então, inclusive, para emagrecer, né? Emagrecimento hoje, se você não dá água para o seu corpo, ele fica como aquela engrenagem de usina sem óleo ali, ó, querendo trabalhar, a célula querendo quebrar gordura, mas as gorduras são lipossolúveis, então eu preciso de água para dissolver. E se você não bebe água, você dificulta o seu corpo a agir a seu favor. Então, água é tudo, né? Eu consigo emagrecer melhor tomando água, eu consigo pensar melhor tomando água, eu consigo dormir melhor se eu tomo água. Minha pele fica mais hidratada e bonita se eu tomo água, enfim. Água é a base de tudo, né? E é 0,35 ml por cada peso, né? Então, é um cálculo que você faz, pega o seu peso atual, multiplica por 0,35 ml e descobre a quantidade ideal para você do dia. E fraciona, coloca uma meta. São 4 garrafinhas, 2 de manhã, 2 à tarde, ótimo. Então, tem que ter uma decisão, né? Exato. Porque se for para deixar, para lembrar de água só quando vê copo de água, vai ficar difícil bater a meta. A nossa vida se parece com livros. E todo livro que se preze na era tem capítulos, tem introdução, tem a conclusão. Sim. Tem a numeração das páginas, tem a capa muito chamativa, muito bonita. E pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, temos capítulos muito marcantes, positivamente falando e negativamente falando. Sim. Até porque a nossa vida é assim. Tem vários acontecimentos que marcam, tanto por conta da alegria extrema e, em contrapartida, acontecimentos que marcam a nossa história aqui neste plano por conta de uma tristeza muito grande, independentemente da seara. Sim. No livro da vida da Nayara Almeida, tem um capítulo muito específico e muito especial, até porque Deus é tão maravilhoso que, como nos livros os capítulos são apenas em formato de folhas,
nós, enquanto seres humanos, temos a oportunidade de ter capítulos que podem vir através de pessoas, de um dia muito marcante, de uma conversa, de um conselho. E no livro da sua vida você tem um capítulo muito exímio e muito específico, que atende pelo nome de Benjamin. Ah, sim. Sem dúvida. Qual o poder e o tamanho da fundamental importância desse capítulo no livro da vida da Nayara Almeida? Excelente pergunta. E o Benjamin hoje, o Benja para alguns, ele é a força motriz de todos os meus projetos. Inclusive, ele que me ajudou a reativar os meus projetos. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu deixei um pouco adormecido alguns projetos meus devido à família, né? Que eu casei, tive o Benjamin. Não tive sucesso no âmbito familiar dentro do meu casamento, passando por grandes decepções. Então, quem me ajudou a decidir e optar, abrir mão, né, dessa fase que eu tinha que decidir ali e tinha que ser rápido, Sim. foi o Benjamin. Porque na hora que eu olhava para ele ali, tão novinho, de meses, veio assim aquela força motriz. Então eu preciso por você tomar uma decisão agora, senão nós iremos abortar os meus projetos, mamãe vai ficar triste, infeliz aqui, você não merece isso. Então eu tive que optar por abrir mão do meu casamento, infelizmente, né? Porque ninguém casa para separar. Eu nasci sim para ter família e não era uma decisão fácil de se fazer, mas que Benjamin me ajudou. Inconscientemente ele me ajudou. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque é através disso que eu hoje estou muito empenhada nos meus projetos. Benjamin acompanha esse projeto meu, né? Meus pais hoje me ajudam muito nesses projetos, porque eu preciso deles para amparar meu filho lá em Ipatinga. E em breve, muito em breve, eu quero estar unido todos os universos, né? Eu, meus projetos, junto com meu filho e junto com a minha família, né? Que eu vou reconstruir, né? Em breve. Então, a vida tem que ser tudo homeostasia, né? Claro. Tem que estar todos os pilares muito bem equilibrados. Mas, realmente, esse é um capítulo que não poderia e não vai ficar nunca de fora. Com certeza. Qual que foi o momento mais marcante que você teve com o seu filho? Mais marcante foi quando ele me chamou de mãe. Ai, que pela gracinha. primeira vez. Sem dúvida. E é isso que faz a gente ter força, né? Quando ele chama mamãe, vem um gatilho mental. Sim. Eu sou a responsável por a vida dele. Então, ele é tudo que... Na verdade, eu hoje sou tudo para ele, né? Na vida Sim. dele. Porque se tiver comigo, ele me chama de mamãe 10.000 vezes por segundo. Então, ele me faz lembrar que realmente eu sou uma pessoa que tenho que me esforçar muito para ajudá-lo, né? A criar ele da melhor forma, que ele venha ser um cidadão do bem, que ajude a humanidade. Então, isso me move demais. Como eu disse anteriormente, pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, temos páginas positivas, capítulos maravilhosos e capítulos que marcam a nossa história aqui na Terra, porém, por um motivo diferente. Por carregar consigo muitas tristezas, Sim. frustrações, momentos ruins. No livro da Nayara Almeida, qual o capítulo mais triste da sua vida e o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? O capítulo mais triste é ter que abrir mão da família, né? Então, esse foi o capítulo mais triste. Eu acho assim que eu venho de uma criação tradicional, eu vi meus pais tendo um casamento muito bem sucedido, criou 2 filhos, que é eu e meu irmão, que está muito bem casado também, né? Então, a gente tem essa referência de família muito bem estruturada. E quando eu me casei para ser também
referência em família. Não conseguindo isto, veio uma frustração absurda, absurda. Uma decepção muito grande, né? Só que o que eu tirei de lição disso? E que eu não me culpo, né, por não ter dado certo como eu planejei. Eu tive que ter uma noção muito rápido e detetizar isso muito rápido. E sair disso muito rápido. Porque senão ia ficar a tendência assim, não, eu casei e ter para sempre. Minha família me criou para ser para sempre. Então, eu ia ficar sustentando algo para manter a aparência do para sempre, mas adoecendo por dentro de um ambiente adoecedor. Então, eu tive que tomar essa decisão muito rápido, né? Para poder curar isso muito, muito rápido, né? Sim. Então, foi triste, mas só a melhor coisa que eu fiz. Tô, assim, me sentindo aliviada. Isso já tem o quê? Vai fazer 3 anos. Então, quando eu olho para trás, eu falo assim, poxa vida, foi triste, mas parabéns para você, porque você detectou isso rápido. Não ia ter solução. Se eu quisesse, estaria hoje, dentro desse casamento, casada, criando Benjamin dentro do tradicional, com pai e mãe, para a sociedade, uma família. Mas quem está lá dentro, que era eu, sabia que não era o que eu queria para mim. Sim. Então, a vida tem disso, né? A gente tem que saber avaliar e tomar decisão rápido para consertar os trilhos novamente. Então, hoje eu estou muito feliz e me sentindo aliviada por ter tomado essa decisão rápido. Quem é Nayara Almeida? Um ser humano. Não sou uma nutricionista antes de ser um ser humano, não sou a melhor mãe antes de um ser humano, sou falha, erro, mas sou uma pessoa muito humana. Eu sou regida por emoção. Tem os momentos que eu tenho que deixar a emoção e vir para a razão e tomar decisões como essa que eu comentei aqui, exemplifiquei, abri minha vida pessoal para vocês aqui, inclusive, mas porque saiu lá do emotivo e veio a razão. Então, eu entendo que tem horas que eu vou ter que fazer isso, né? Mas a minha essência é totalmente emoção. Sou de me compadecer muito fácil com os problemas, absorvo problemas, quero ajudar todo mundo, quero fazer tudo em prol dos outros. E essa sou eu, assim. Mas destemida, teimosa pra caramba. Se eu colocar um trem na cabeça, nó, tem que vir, às vezes, até o Papa vir falar, não vai por isso, não, eu vou porque eu quero. Então, é esse misto de defeitos e de personalidade, né? Eu me acho, assim, de muita personalidade e tudo, mas erro demais, a gente nunca acerta em tudo. Mas humana, me acho uma pessoa humana. Se eu pudesse resumir quem é Nayara, eu sou humana. Quando você fecha os olhos, quem vem na sua cabeça, dentro da sua imaginação, com os olhos fechados, e o porquê? Depende do momento, talvez, mas eu diria agora, que me lembrei agora, quando você perguntou, já lembrei, então vou falar. Me lembro do meu pai. Meu pai, para mim, é uma referência muito grande de acolhimento, de amor, de carinho, de querer o bem, né, pro filho, faz, assim, o que pode. Então, me veio ele. Muito embora também a mãe representa tudo pra gente, né? Minha melhor amiga, inclusive. Mas lembrei do meu pai. Então, tudo que eu tenho feito hoje também é por ele. Por eles, né? É pelos meus. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar palavras ou nomes e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Tá. Podemos ir? Pode. Belo Horizonte. Saudade. Ipatinga. Casa. Musculação. Minha vida não, pega pesado, né? Minha rotina. Nutrição. Minha paixão. Vida. Meu melhor presente. Colégio São Francisco. Memórias. Deus. Tudo. Nayara Almeida. Humana. Benjamin. A minha vida.
Maternidade. Não romantizo. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Uhum. O superestimado é aquilo que normalmente a gente não fala essa palavra durante as nossas conversas. Se a gente parar pra pensar, a gente não fala muito essa palavra. Sim. Nós trocamos essa palavra por uma frase que tem o mesmo significado, que é, não é isso tudo. Não é isso tudo, a gente fala direto Sim. nas nossas rodas de conversa com amigos, familiares, enfim. Sim. E o subestimado é tudo aquilo que você gosta muito, mas percebe que muitas pessoas não dão um valor suficiente que na sua visão deveria ser dado. Certo. Isso vale para praticamente tudo na vida. Uhum. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Não é definitivamente aquilo que as pessoas acham que é na sua visão. Uhum. Batata frita. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Coca-Cola. Superestimada. Já respondeu antes de eu terminar a pergunta. Desculpa. Não, fique à vontade. Me fale uma banda cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado. Anitta. Me fale algo que as pessoas superestimam demais empreendendo na área da nutrição. Local. Me fale uma comida subestimada. Que as pessoas não valorizam o quanto deveriam valorizar. Na sua visão. Ou um tipo de alimento, enfim. Uhum. Não sei, berinjela. Subestimado, ninguém gosta, mas é tão bom, tão importante. Me fale uma bebida, alcoólica ou não, subestimada. Acho que até sei o que você vai responder. Como nutricionista, então. Eu te falei da Coca-Cola, né? Sim, a superestimada. Super, agora é Subestimada, que as pessoas não valorizam e você acha que tem que ser valorizado. As pessoas não valorizam a água, né? Então, é uma pena. A bebida mais importante do mundo. Exatamente. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, que você escuta muito, dá muito valor, mas você vê que ou as pessoas que estão ao seu redor não dão a devida importância, ou você acha que essa banda ou esse cantor, independentemente do gênero, deveria ser mais valorizado. Vanderlei, JP. Ih, tem muitos. A lista é extensa. É extensa. O que as pessoas subestimam demais no trabalho de uma nutricionista ou nutricionista? Nutri, passa uma dietinha pra mim. Subestimado. Não é só passar uma dietinha, né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais assim, incomoda hoje. Tenho certeza que todos que são nutri já passou por isso. Amiga, no Instagram, tô precisando emagrecer, passa uma dietinha pra mim? Como se fosse só isso. E como se fosse uma coisa fácil, né? Fácil. Pra quem é bom profissional. Isso, exatamente. Defina a sua história de vida com uma palavra. Superação. Defina a sua vida com uma frase. A minha vida? Com uma frase. Viver é pra quem aguenta. Defina essa conversa com uma palavra. Memorável. Uau! Memorável. Nayara, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de poder eternizar a sua história de vida, né? Imortalizar todo o seu enredo de existência aqui neste plano. Foi uma honra ter aqui uma mulher como você, que é mãe, filha, empresária, profissional e que engrandece demais Governador Valadares, não só Valadares, o Vale do Aço como um todo também. Foi uma honra, sucesso. E, claro, as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Me surpreendeu, viu? Esse Resenha Cast, né? Isso. Achei que era só nutrição e me pegou de surpresa. Lembra que eu te falei que... Falou. Hoje prometi cumprir. Me pegou de surpresa, que foi quase uma sessão terapêutica e psicológica. Uau! Ai, quem me dera. Muito obrigado, Nayara. Tamo junto. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Até mais.